Flamengo estipula precificação das joias da base da safra atual entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais. Agora, será que vai vender? Será que vai utilizar? A gente vai conversar sobre isso aqui no canal Paparazzo Rubro Negro também. Vamos falar do pedido do Vitor Pereira de contratação do Fausto Vera, que hoje está no Corinthians, e vamos também conversar sobre esse momento do Flamengo, Recopa, o que seria, né, essa conquista da Recopa para o Flamengo atual de Vitor Pereira, que a gente vai também trazer a nossa reação à coletiva dele após a vitória de 2-0, com o show desses meninos aí que a gente está falando da base. Além disso, né, a gente também vai trazer aqui esse Flamengo que ofensivamente é devastador desde 2019, passou os 600 gols, a gente vai falar sobre tudo isso aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está aqui no YouTube, se inscreve aí, cara, dá essa moral pra gente. Cara, é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Muita gente passa por aqui diariamente, não é inscrito. Então, se inscreve, aciona a notificação, deixa aquele like maroto no vídeo. E, claro, a gente chega com o oferecimento da Stake. A Stake tá aí, cara, com uma promoção sempre aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Você que ainda não é cadastrado, faça o seu cadastro hoje ainda. A gente está colocando o link lá nos nossos destaques. Tem ali na área do destaque do Instagram, no Publi, tem lá o link, a gente coloca também nos stories, a gente está sempre divulgando e você pode acessar e utilizar o código promocional PaparazzoRN para ter o primeiro jogo seguro. Então conheça agora mesmo a Stake. Bem, a gente chega aqui também com o cupom PAPA, né, como tá aqui, PAPA, nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto. E também agradecer aí, cara, pô, o Rony que foi lá na loja, muitos torcedores lá que estão na Flórida, vão na loja Nação Rubro-Negra de Orlando, né, conhecer, fazer as suas compras, com indicação do Paparazzo que tem desconto lá, né? E claro, você pode garantir presença ainda aqui na Recopa, no jogo de volta. A Isa já viajou para lá, foi para o jogo contra o Independiente Del Valle, lá em Quito, na altitude. A Isa vai estar trazendo tudo para a gente tem o embarque do Flamengo hoje e, claro, a gente pode ainda garantir presença no jogo do Rio de Janeiro com translado, com camarote ou com cadeira cativa. Procure aí a Caravana do Haroldo, os WhatsApps estão aqui também no comentário fixado, o WhatsApp do Rolf, também do camarote do Flamengo, para você perguntar com relação ao camarote para o desfile das campeãs e feijoada também no meio de semana. Vou estar lá na feijoada na quarta-feira. Bem, vamos começar aqui falando sobre essa geração, né? Sobre esses garotos da safra que vai de 2002 a 2007. São 5 anos de safra que você acaba escolhendo ali alguns jogadores. Por que eu falo de 2002, 2003 a 2007? Porque a gente tem alguns meninos que já estão com seus 20 anos, outros que estão com 16 para 17, outros que estão chegando, que o Flamengo está contratando, que eu já trouxe essa semana para vocês. E, gente, acredite se quiser, hoje não se faz dinheiro com jogadores como Arrascaeta, como Bruno Henrique, como Everton Ribeiro, né, como jogadores que a gente tem aí, que já tem uma rodagem e que são importantes para o elenco do Flamengo, que ganham. Gabigol, Pedro, tem um valor de mercado Pedro altíssimo, mas vai vender o Pedro? Não. Você não vende realidade, você não vende jogador que está arrebentando e que está ajudando a conquistar os títulos, ou seja, ganho desportivo. Só que muitos desses garotos poderiam ser ganhos desportivos se o Flamengo desse mais tempo para eles. Então, apesar da diretoria saber, né, isso eu conversei com fonte ligada à diretoria, que esses garotos aí, algumas dessas joias juntas, selecionadas, não todos, é óbvio que pode até ser mais, mas selecionando alguns desses que entraram ontem no jogo, a gente está falando de uma precificação de 1,5 bilhão de reais. Suficiente para construir, por exemplo, o estádio do Flamengo. Tá? E aí, eu vou pegar aqui o time que foi para campo ontem, para vocês terem uma noção.
Matheus Cunha, mas aí goleiro não tem um valor tão alto, né? Mas vamos lá, vamos começar pelos garotos que valem 1,5 bilhão de reais. Wesley, Igor Jesus, Matheus França, aí ó, que estavam no banco, tá? Lohan, e aí tem mais, ó, tem ainda outras possibilidades, tá? Que eu vou falar para vocês, que tem muito, que acreditam muito. André, Verton, o Ryan Luca, o Peterson também, tá? São 8 jogadores, além desses tem alguns outros ainda que não estão sendo aproveitados no profissional, né? Que podem, né, valer juntos 1,5 bilhão. Por exemplo, o Lohan, se eu não me engano, ele nasceu em 2006, pra vocês terem uma ideia, né? O Lohan nasceu em 2006, mas tem jogadores que nasceram em 2003, 2002 para 2003. E juntos esses jogadores valem muito dinheiro. O Flamengo, tá? A fonte que eu conversei falou o seguinte: hoje nós temos a intenção de tentar segurar pelo menos a metade desses jogadores. Vai continuar negociando alguns? Vai. Vai ser difícil segurar todos? Sim. Mas o Flamengo hoje pensa em segurar uma boa parte desses jogadores, né, que se destacam. Os que não conseguem explodir a tempo têm que ser negociados porque a fábrica do Flamengo não para, né? Eles entendem que há uma outra safra intermediária aí que não é tão boa, que não vai ter tantos jogadores para serem aproveitados, mas que sempre de cada safra tem 1 ou 2 jogadores. E que por isso há uma contabilização. Aí muito se fala, o Palmeiras vendeu o Endrick por 300 e poucos milhões, sei lá, foi uma grana preta. Beleza. A soma do Flamengo é muito maior. Só que o Flamengo não necessariamente vai vender todos. Então, é isso. A história que eu estava conversando com esse dirigente, e ele falou comigo, é que, cara, hoje o Flamengo tem na base o estádio dele. O Flamengo tem na base, em valor, o seu estádio. O Flamengo tem facilmente mais de 1,5 bilhão em jovens talento, até com a precificação alta por causa do euro, que está muito alto, né? Mais alto que o dólar. O euro está caminhando para R$6. Então, você tem aí essa precificação altíssima dos jogadores da base do Flamengo, né? Parabéns ao Flamengo, que hoje é o principal formador da América do Sul, né? Podemos dizer assim. Inclusive lá fora só se fala no Flamengo, né? O Flamengo nisso aí olham muito para os jogadores do Flamengo e isso deve-se ao sucesso do Vini Júnior, do Paquetá, do Reinier. O Reinier ainda não brilhou lá fora, mas joga bem, né? Joga muito bem. Então o Flamengo é muito bem visto. Olha, tem mais. Aquele que o Jorge Jesus adorava, o Vinição, né? O Vinícius Souza tá brilhando lá na La Liga. Os jogadores recentes que saíram do Flamengo para a Europa estão explodindo, cara. Estão explodindo. É uma loucura. Então vamos lá. O Flamengo estava ontem com 599 gols antes de disputar a partida contra o Resende. O Flamengo liderando com larga vantagem no Brasil, é o maior time, é o maior poderio ofensivo do Brasil. Tem problemas ainda na defesa agora? Tem, mas já teve resolvida, tá? O Flamengo conseguiu ser o maior time ofensivamente falando sem ser nem perto da pior defesa. O Flamengo era uma das melhores defesas e o melhor ataque. E o Flamengo, pra vocês terem uma noção, em primeiro lugar, com 599 gols, subiu para 601 ontem, com os gols contra o Resende, os 2 gols dos garotos nossos da base. O André, como joga a bola o André, né? Parece o Bruno Henrique. O Palmeiras, que vem em segundo lugar, tem 499, agora 101 a menos, né? 102 a menos que o Flamengo. Atlético Mineiro, 477 em terceiro. O Grêmio, 441. O Fluminense, 404. O Flamengo está agora a 3 gols de botar 200 gols de frente no Fluminense de 2019 para cá, tá? O Gabigol com 142 gols, Pedro com 80, Bruno Henrique com 79, são os artilheiros do Flamengo. Incrível essa marca de 601 gols, passou dos 600 e o Flamengo é realmente
um destruidor de defesa e de metas adversárias. Bem, o youtuber e jornalista amigo nosso, Júlio Miguel Neto, faz o Tropa com a gente. Cara, eu quero até pedir pra você, minimiza aqui, se inscreve agora lá no Tropa, quebra esse galho pra gente, Tropa Rubro-Negra. Vamos lá se inscrever, acompanhar os nossos vídeos, as nossas lives. Se inscreve lá agora, cara. Vai lá, vamos lá, Tropa Rubro-Negra. É o nosso canal que segunda-feira, amanhã, a gente vai estar fazendo a nossa live meio-dia. Então se inscreve no Tropa Rubro-Negra, quebra esse galho pra gente aí. Outra coisa, tem também o @atroparn no Instagram. Vamos lá, já segue a gente agora também lá no Instagram e no Twitter, @atroparn. Tá? A gente está crescendo os perfis, estamos aí, caminhando aí já para... Passamos dos 20 mil inscritos, vamos embora, vamos com tudo. A meta é já pegar a plaquinha de 100 mil já. Segundo o Júlio Miguel Neto, que está com a gente lá no Tropa, a contratação do volante Fausto Vera do Corinthians entrou em pauta no Flamengo, tá? O Flamengo tá atrás de um jogador da posição para preencher a lacuna deixada pelo João Gomes, que estreou até muito bem lá no Wolves, né? Da Inglaterra. A diretoria rubro-negra entende que será difícil uma possível negociação pelo peso do nome e por ser justamente o Corinthians de onde o Vitor Pereira saiu, com aquelas mágoas e com tudo que aconteceu. Mas sabe que o argentino é um dos grandes desejos do técnico português, né? O Fausto Vera e Vitor Pereira já trabalharam juntos no Corinthians no ano passado, ele gosta do jogador, né? E essa informação, né, foi confirmada, inclusive teve ali um arranca-rabo, não vou dizer um arranca-rabo, mas o Júlio cobrou o Jorge Nicola no Twitter, o Nicola foi lá e falou, não, a informação agora é sua mesmo, mas eu já tinha trazido antes essa possibilidade também, que o Vitor Pereira queria a contratação, então os dois estavam lá, quem foi que deu o furo primeiro, né? Aí o Nicola falou que ele deu o furo primeiro lá atrás, né? E depois o Júlio deu o furo, e aí, mais recentemente, que o Júlio deu o furo. Então eles estão lá discutindo quem foi que deu o furo primeiro, mas eu acho, né, que bastou o Júlio dar o furo com relação ao Fausto Vera, que apareceu rapidamente o Jorge Nicola querendo dar o furo também. Então, essa dificuldade aí para definir quem deu o furo primeiro, mas eu acredito que os dois têm informações e o Jorge Nicola confirmou a informação do Júlio Miguel Neto, né, que deu o furo. Ele vai me dar uma chamada depois. Porra, qual é, Gabi? Porra, qual é, Gabi? Porra, tu é foda, Gabi. Brincadeira, porra. Que quem tem mente suja, o problema de quem tem mente suja. Eu tô falando de furo jornalístico, tá bom? A gente também tem aqui uma informação importante, né? Que antes do jogo contra o Resende, o Marcos Braz falou sobre o planejamento do Flamengo para os próximos jogos. Ele que errou muito no planejamento anterior, né? O planejamento para o Mundial, para a Supercopa. O Vitor deu treino de manhã com a outra parte do elenco, que estava preservada para jogar terça-feira pela Recopa. Mas muitos jogadores que são do grupo estão aqui jogando hoje. O Vitor deu treino e veio para cá, até para apresentar a importância do campeonato do jogo. E já está aí para realizar o jogo junto com os jogadores. A gente precisaria vencer hoje para manter essa tranquilidade, ser o primeiro da classificação. É um campeonato importante, um jogo importante. Muitos jogadores que estão aí têm potencial para estar na equipe principal. Não, isso aí eu concordo, Marcos Braz. O que eu discordo, né, que eu já falei aqui, é de poupar todo mundo. Você dá ritmo para os jogadores também do time principal, né, levava eles para o jogo, alguns ali, porque, tem alguns que estão precisando ainda de ritmo. Não adianta, treino é treino, jogo é jogo, né, já diziam, né. E olha só, na véspera aí também, ele falou sobre da Recopa, né? A gente vai ter o jogo na terça-feira. O Marcos Braz falou sobre as contratações e rechaçou qualquer negociação aí com o Alan do Atlético Mineiro, tá? Cara, essa história então aí saiu no Bruno Andrade, ele descartou.
O calendário do Flamengo, na maioria das vezes, é apertado. Ano passado jogamos todos os jogos possíveis da temporada. Espero que isso aconteça de novo este ano, mas a gente pretende fazer alguma contratação para repor algumas situações. Agora, vou aproveitar o espaço aqui para falar do que fizemos. A gente efetivou a compra do Ayrton. Isso a gente já sabe, Braz. A compra do Ayrton Lucas, trouxemos o Gerson, renovamos o Léo Pereira, Davi Luiz, estamos renovando vários jogadores. Cara, isso a gente já sabe, meu parceiro. A gente já sabe. Toda hora isso, querendo... Cara, fala, errou o planejamento, fala que não conseguiu contratar, que trouxe na verdade, que não estava aqui mesmo, só o Gerson, os outros já estavam aqui. Pô, qual é o problema? Não tem problema nenhum em errar, não, cara. Mas, pô, assume que errou, pô. Né? E que poderia ter contratado mais. Ele fala, não, absolutamente nada em relação a este jogador, com relação ao Alan do Atlético Mineiro. É um bom jogador de um nível alto, mas não tem absolutamente nada e nunca teve. Olha só, gente. Disse que nunca teve e não tem absolutamente nada. Aí o Vitor Pereira... explicou, né, que isso antes da partida ainda, a gente vai colocar aqui a coletiva, os que jogaram o jogo anterior ficaram para preparar para o jogo da Recopa, né, treinaram, então a gente sabe que o Vitor Pereira fez essa, junto com o planejamento do departamento de futebol, apesar de eu discordar levemente em algumas coisas, eu sempre vou expor o que eu penso, mas eles venceram o jogo, 2-0, o Flamengo é líder com um jogo a menos. E aí o Flamengo já tinha um jogo a menos, o Flamengo igualou ontem, né? Mas aí os outros times vão jogar também. E o Flamengo vai aí então garantindo a sua classificação, tem só que empatar contra o Botafogo para ir para a semifinal. A gente vai continuar com outros temas aqui. Vamos só escutar aqui, vamos acompanhar aqui, fazer o meu react aqui, vou acompanhar aqui a entrevista do técnico Vitor Pereira ontem na zona mista, lá no Raulino de Oliveira. É isso, Show. Aqui começando a entrevista do técnico Vitor Pereira. Queria que você fizesse uma análise. Antes da bola rolar, a gente falava sobre o apoio e o respaldo que os garotos do Ninho podem te dar e têm te dado nesse Campeonato Carioca, né? Acabou que 2 entraram e fizeram os gols da vitória ali no segundo tempo, o André e o Matheus Gonçalves, os primeiros gols. Faz uma análise da partida e fala também sobre a participação deles. Eu respondo às perguntas todas, que eles responderem essas duas, respondo a todas. Vamos lá ver, hoje a oportunidade de darmos minutos a muita gente, né? Muita gente que precisa de minutagem, que precisa de jogar, de lançar e de lançar no jogo muitos meninos da base, né? Mas a gente precisava dar ritmo também para os jogadores titulares, que atuam terça-feira pela Recopa, né, contra justamente o Independente Del Valle, na altitude. Trabalho na base, a base do Flamengo tem muita gente de qualidade e hoje ficou provado, qualidade e personalidade. Isso aí não há dúvida. Isso é o que ainda mais me agrada, porque muitas vezes a qualidade não é acompanhada da personalidade. E eu hoje vi isso tudo, muito satisfeito. Naturalmente, o jogo... Não querem um jogo bonito, eu também queria um jogo bonito num gramado destes, mas se me derem um bom gramado, eles vão jogar um futebol muito mais rápido. Tem isso também, né? Eu não tinha pensado nisso, o gramado. Muito mais bonito para quem está a assistir. Agora, as condições deste gramado são muito fracas. O gramado praticamente não foi... olhei para o gramado quando cheguei e parecia um gramado que não foi tratado a semana toda, portanto, é um gramado muito irregular, um gramado que é preciso dar 2 ou 3 toques para controlar a bola, portanto não é possível um jogo, às vezes não é possível um jogo de grande qualidade. A equipa adversária apresentou-se numa linha de 5, naturalmente entramos bem no jogo, entramos a pressionar, entramos com cruzamentos, com livres, com muitos cantos, muitos livres, o adversário não conseguia jogar, tivemos 2 ou 3 chances para fazer gol, não fizemos, naturalmente. Com o decorrer do tempo, houve ali uma altura que perdemos um bocadinho, enervamos um bocadinho, por o golo não ter aparecido, mas depois retificamos algumas coisas na segunda parte, arriscamos mais um bocadinho e começamos a encontrar os espaços. Ele tá certo, o Flamengo começa numa blitz, né, literalmente, o Flamengo foi para cima do Rezende, né, logo no começo do jogo, era para ter feito o gol, teve um pênalti que não foi marcado, beleza. E aí, na sequência, o jogo, né, ficou muito ruim.
Ele fala do gramado. Depois, no segundo tempo, com a entrada de outros garotos, o Matheus Gonçalves, entrou bem demais, o André, o próprio Lohan, o Flamengo, né, que tem muito futuro no Flamengo, essa garotada é muito boa, como parece o Bruno Henrique, o André, né? Eles entraram, foram muito bem na partida, o Flamengo conseguiu aí rapidamente encontrar 2 gols, teve ali um outro pênalti também que eu achei que foi dentro da área, poderia ter sido 3 ou 4, né? O Flamengo teve oportunidade. Vamos continuar acompanhando aqui a coletiva do Vitor Pereira, lá no Raulino de Oliveira. Como foi o trabalho hoje e como você espera essa equipe para a Recopa Sul-Americana? Pode ser o primeiro título que você conquista para o Flamengo. A Recopa está a ser trabalhada, está a ser preparada, né? Está a ser preparada. Vamos amanhã avaliar toda a gente, avaliar quem está bem, quem tem algum problema de lesão, espero que esteja tudo disponível e vamos levar os melhores e vamos competir mesmo nas condições que vamos encontrar. Ele fala da Recopa, né? Que estão preparando bem, garante que está preparando bem para a Recopa. É o que a gente espera, né? Que seja o primeiro título, que seja muito importante, segundo título do Internacional do Flamengo no Maracanã, seria muito importante, né? E agora vai ter uma pergunta sobre o Varela. É válido dizer que então, o Varela é o titular da posição na lateral direita para o restante da temporada? Não. Eu já disse mais do que uma vez. Às vezes, em função do jogo, às vezes necessitamos mais de um, noutros jogos necessitamos mais de outro, portanto depende do jogo, têm características um bocadinho diferentes, apesar de serem jogadores muito profundos, mas vão ser úteis os dois. Vitor, aproveitando para falar, claro que tem a Recopa agora, na terça-feira, mas logo depois tem o Botafogo, Recopa de novo e uma sequência de clássicos, né? Vasco e Fluminense. Queria que você falasse um pouquinho dessa sequência, que é uma sequência complicada e num momento que o Flamengo quer dar uma resposta para o torcedor ao mesmo tempo. Sim, é uma sequência complicada, mas uma sequência em que todos têm que estar disponíveis para ajudar. E se todos estiverem com este espírito que eu vi hoje, vamos dar uma boa resposta. Se Deus quiser. Como você avaliou hoje a partida do Rodrigo Caio, um jogador que tem o carinho da torcida do Flamengo, viveu momentos ruins nas últimas temporadas e está tentando voltar a recuperar o futebol, que foi muito importante para o Flamengo em conquistas anteriores, e o aproveitamento desse atleta para o restante da temporada e o próprio feedback que você recebe do jogador e também dos demais profissionais que o vêm acompanhando. Assim, o Rodrigo é um jogador de muita qualidade técnica, entende muito bem o jogo, é um jogador, é líder, portanto passou por uma fase muito complicada, está a voltar aos poucos, a ganhar confiança, e o jogo de hoje estou muito satisfeito porque ele deu uma boa resposta, ganhou no ar praticamente as bolas todas, esteve bem posicionado, fez o Rodrigo, começa a pouco e pouco a voltar, né? E a dizer-me a mim e a toda a gente que está pronto para ser útil também. Tomara, né? Você tem utilizado tanto o Mateuzinho quanto o Varela também na lateral esquerda. Eles estão treinando assim. O que você está pensando quando você escala um lateral direito na lateral esquerda? O que você quer que isso agregue tecnicamente, taticamente ao Flamengo? O que eu estou a fazer é encontrar uma solução para o lado esquerdo, entende? Porque com o Filipe lesionado só temos o Ayrton. O Ayrton não pode andar a fazer os jogos todos porque também corre risco de lesão, não é? Anda ali com um problemazinho e eu ando ali a esticar a corda. Portanto, temos que arranjar a solução. E arranjar a solução funcionou o Mateuzinho na esquerda. Perceber se o Varela ou se o Mateus. Funcionou. Mateuzinho foi bem na esquerda. Gostei muito do Mateuzinho na esquerda. Jogar como um lateral esquerdo, mas perceber Mateuzinho foi bem. A diferença dos apoios, tentar perceber quem é que se adapta melhor na função, porque se acontece alguma coisa com o Filipe de fora, se o Ayrton tem algum problema, eu tenho que ter essa solução preparada. É importante aí essa preocupação, né, com lesão ali dos laterais, já que o Flamengo está realmente apertado ali no que se fala a disponibilidade de laterais. Tem o Wesley ali na direita, né? Tem também o Marcos Paulo na esquerda, mas eu vou falar para vocês que o Flamengo está aí, né, bem, né, enforcado com relação à lateral, porque o Felipe Luiz está com a idade avançada, tem se machucado muito, o Ayrton fica sobrecarregado, né? O Mateuzinho e o Varela estão ali brigando posição, ainda não sabemos quem será o titular.
Mas aí você abre uma possibilidade quando você descobre. E isso eu gostei muito do Vitor Pereira, descobrindo aí, né, que o Mateuzinho pode tranquilamente fazer a esquerda ali, cara. Jogou muito bem ali, né, no lado esquerdo. Também passar para vocês, cara, que o Fabrício Bruno, né, outros jogadores, o Gabigol, o Everton Ribeiro, o Davi Luiz tem dado respaldo ao técnico Vitor Pereira. Isso é importante a gente falar, hein? Falaram muito que os jogadores do Flamengo não iam dar respaldo, que ele era queimado com o jogador, que os jogadores do Corinthians tinham falado com eles, tinham avisado e tudo mais, e não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo os jogadores do Flamengo dando total respaldo ao Vitor Pereira. Muita flacrise que criam, né? Então, a gente teve aí o Fabrício Bruno falando o seguinte: temos consciência, né, que o torcedor, entende o torcedor no caso, né, que tem o direito de vaiar e tudo mais, a gente, e de reclamar do técnico e tudo mais, a gente está trabalhando arduamente dia a dia, confiança plena no Vitor, um cara que vem com uma metodologia diferente e tem tentado implementar as coisas que ele acredita. Temos aceitado super bem, então é muito importante que o Flamengo siga vencendo no estadual, e um cara trabalhador, né, ele falando muito do Vitor Pereira, que é um cara que merece, que é trabalhador e que a gente gosta muito, né? Então, ele dando respaldo aí, tá vendo? É mais um a dar respaldo, Fabrício Bruno, ao trabalho do Vitor Pereira, está sendo muito elogiado pelos jogadores do Flamengo. E eu quero falar que eu estava conversando aqui com uma das pessoas da delegação do Flamengo que viaja hoje, né, para Quito, e essa pessoa falou para mim o seguinte: realmente, Papa, porque eu falei assim, né, falei, pô, se a gente parar para pensar, apesar de que eu sempre acredito no Flamengo, né, eu sempre acredito que o Flamengo ia fazer um jogo duro com o Real Madrid pelo peso da camisa, e isso ninguém me entendeu, os antes nunca vão entender. Pelo peso dessa camisa aqui, a gente ia fazer um jogo duro. O Vini, eu acho que ia sentir a pressão. O Rodrigo já mostrou que dá uma peidada quando se fala do Flamengo, né? Ele falou, depois voltou atrás. A pressão, ela ia existir. O Liverpool, apesar de que era outro time com o Jorge Jesus, estava jogando muito mais realmente naquela época, em 2019, mas o Liverpool sentiu a pressão de enfrentar o Flamengo, que já tinha ganho dele de 3-0 no outro Mundial. Eu acho que o Real, tá, ia enfrentar um outro gigante e ia sentir a pressão de um clássico, vamos dizer assim, um clássico internacional. É o que eu penso com relação ao peso da camisa do Flamengo, que já venceu o Real Madrid, inclusive, né, em 2 ou 3 situações, e que o Real, e que tem mais vitórias sobre o Real do que o Real sobre o Flamengo. Então é o peso da camisa do Flamengo. Mas a realidade é que a gente sabe que de 3 competições do início do ano, 2 é que eram possíveis, né? Sabe que o Real Madrid hoje está amassando todo mundo, é um time que é praticamente imbatível. E o Flamengo tinha 2 competições que eram possíveis ganhar. A Supercopa, que foi muito disputada, e a Recopa. Se o Flamengo vence a Recopa e depois o Carioca, ele vence 2 de 3 realmente possíveis. Apesar do sonho do Mundial, de 3 realmente possíveis, o Flamengo vence 2, ou seja, mais do que a metade. Então é muito importante o Flamengo vencer a Recopa, ser campeão da Recopa, ser campeão do Carioca e começar o ano já com 2 títulos, para depois ainda disputar Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, com a chance, né, de uma eu não sei como é que fala isso, mas fala um tríplice coroa, né? Quádrupla coroa, quíntupla coroa, acho que é isso, né? Então o Flamengo com chance aí de 5 títulos no ano. O Flamengo, vale a gente lembrar, aí vão falar, pô, você tá maluco? Não, mas vale a gente lembrar, em 2019, o Flamengo ganhou a tríplice coroa. O Flamengo ganhou o Carioca, o Brasileiro e a Libertadores. Em 2020, o Flamengo ganha, ele começa o ano ganhando a Supercopa, a Recopa, o Carioca. Aí depois ele ganha o Brasileiro, correto? 2020. Ele ganha uma quádrupla coroa em 2020. Olha só que legal. Então o Flamengo ganhou uma tríplice coroa em 2019 e uma quádrupla coroa em 2020, coisa que jamais algum time tinha feito. Então é muito importante
a gente sempre lembrando que também em 2022 a gente ganhou 2 títulos, Copa do Brasil, também é muito importante, 2 títulos, Copa do Brasil e Libertadores, e a gente também teve o título invicto da Libertadores, né? É bom ressaltar isso, a maior campanha da história e invicto da Libertadores 2022. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado pela sua companhia, cara. Segue a gente aí, curte a gente, se inscreve, é muito importante. Se inscreve lá no Tropa Rubro Negra, que você ajuda demais o nosso trabalho. Cortes do Papa, Paparazzo Rubro Negro 2, daqui a pouco tem vídeo no 2 também. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço, fui!